aí, galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal da Pitagóricos. Lucas Almeida aqui, trazendo mais um vídeo de matemática, de geometria. Hoje a gente vai falar de triângulo, a gente vai falar de como calcular áreas de triângulos. Mas calma lá, não sai do vídeo não, porque hoje não é trivial, tá? A gente vai falar de maneiras não triviais de calcular áreas de triângulos. Maneiras que talvez você ainda não saiba, tá? Então, seja bem-vindo pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa o like no vídeo que ajuda muito a gente. Compartilha com seus amigos do canal, posta lá um stories, marca a gente assistindo a aula. Para começar o vídeo e vamos nessa. Bem, gente, na verdade, a primeira maneira que a gente vai falar aqui é sim a maneira mais trivial. É a maneira que a gente vê na escola lá no início do ensino fundamental, né? Enfim, que é, se a gente tem um triângulo aqui ABC, tá? ABC, e a gente traça essa altura aqui relativa a determinado lado H, a área desse triângulo vai ser igual a base, que no caso é A, vezes a altura, sobre 2, tá? Isso daqui é a forma base e é o que a gente vai levar, que é muito importante que você guarde isso aqui no coração mesmo, porque a gente vai usar essa fórmula aqui para encontrar várias outras fórmulas, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá? Então guarda isso aqui no coração, que é muito importante. Mas antes, eu acho importante, antes da gente prosseguir para o próximo caso, para a próxima maneira, eu acho importante a gente falar de um caso particular aqui, tá? É importante falar que quando a gente está tratando com um triângulo retângulo, né, que tem um ângulo aqui de 90 graus, se a gente tem os catetos A e B e a hipotenusa C, a gente pode sempre dizer que a área desse triângulo vai ser o produto dos catetos, A vezes B, sobre 2. Por quê? Porque quando a gente escolhe um determinado lado desse, digamos que a gente escolhe o B, a altura relativa a ele vai ser exatamente o A. Então a nossa base vezes a altura sobre 2 vai se tornar um cateto vezes o outro sobre 2. E se eu escolher esse outro cateto aqui, A, a altura relativa a ele vai ser exatamente o B. Então a gente consegue, tanto na ida quanto na volta, a gente consegue dizer que é o produto dos catetos sobre 2. Isso pode ser uma mão na roda. É intuitivo, você provavelmente já sabia disso, já deve estar pensando, pô, besteira, isso aí, eu já tô ligado. Mas só falando aqui, porque, enfim, é melhor pecar por excesso do que por falta, né, galera? Então, vamos lá para a segunda maneira de calcular área de triângulo. Por quê? Porque quando a gente fala de calcular áreas de triângulos de maneiras diferentes, o que é que muda dentro dessas maneiras? A gente está sempre tratando com triângulos que vão ter três lados ali, três ângulos, beleza. O que é que muda? O que muda é a informação que a gente traz como base para calcular a área desse triângulo, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, para utilizar essa fórmula, a gente precisaria saber do tamanho dos lados, né? E da altura, né? Na verdade, a gente precisaria saber de um lado e a altura relativa a ele. Só que, como você provavelmente bem já sabe, né? Dificilmente a gente vai ter acesso a essa altura tão facilmente assim. Às vezes a gente consegue calcular, né, essa altura de alguma maneira, mas a gente nunca vai ter essa altura assim, a não ser, sei lá, nas nossas provas ali do sexto ano, do quinto ano, quando a gente tem acesso a essa fórmula pela primeira vez, a gente consegue. A questão ela dá pra gente, né? Essas duas fórmulas só pra gente saber se a gente sabe a fórmula em si. Mas dificilmente a gente vai vir com essa altura. Então, calcular de maneiras diferentes é saber calcular desse mesmo triângulo tendo informações diferentes sobre ele. Então, é muito importante a gente ter essa noção antes de tudo, antes de ir para a parada de fato, antes da gente começar as nossas fórmulas aqui de verdade, tá, galera? Então, vamos lá. Segunda maneira de calcular a fórmula de um triângulo. Se aqui, nesse primeiro caso, a gente tinha que saber a base e a altura, né, o tamanho de um lado e a altura relativa a ele, nesse segundo caso, o que a gente tem é o seguinte. Lucas, se a gente tiver os três lados de um triângulo, eu não sei como ele se comporta, quais são os ângulos dele, se ele é obtusângulo, se ele é acutângulo, se ele é retângulo, eu não sei. Eu só sei os três lados dele. Tem como eu calcular a área dele? Tem, galera.
E é isso que a gente vai ver agora com a nossa amada e famosa fórmula de Heron, tá, galera? Em algumas traduções em português, isso daqui vem como Heron, Heron, mas eu prefiro sempre chamar de Heron porque, enfim, é o nome do cara, vamos respeitar, né? Enfim, fórmula de Heron, galera. E o que é que essa fórmula vai dizer pra gente? Antes de falar exatamente o que é essa fórmula, eu preciso só trazer aqui um conceito que vai ser importante quando a gente está trabalhando com essa questão de áreas, com essa questão de áreas de triângulos mais especificamente, tá, galera? Vamos lá. A gente sabe que o perímetro, né, ele é a soma dos lados, né, de um polígono qualquer, e no triângulo não é diferente, vai ser a soma dos três lados, no caso. Mas talvez você ainda não esteja familiarizado com o conceito de semiperímetro, tá? Então coloque comigo. O semiperímetro, gente, nada mais vai ser do que o perímetro dividido por 2. Ou seja, a soma dos lados sobre 2. E a gente geralmente vai chamar isso daqui de P, tá, galera? Então, na prática, a gente costuma tratar o perímetro em si como 2P. Mas eu vou apagar isso aqui só para não confundir você, porque aqui a gente está tratando do semiperímetro. Então, se a gente tem aqui um triângulo, né, ABC, de novo, porque a gente vai sempre trabalhar com A, B e C, a gente tem que o semiperímetro vai ser igual a A mais B mais C sobre 2, ou seja, a soma dos lados sobre 2, ou ainda o perímetro sobre 2, tá, galera? Então esse conceito aqui é muito importante, porque essa fórmula se baseia basicamente nisso, tá? Então, a fórmula de Heron, ela vai dizer o seguinte pra gente, né? Que a área, ela vai ser igual a raiz quadrada, bem grande aqui, até maior do que isso, até apagar aqui, ela vai ser igual a raiz quadrada, né, de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Tudo dentro da raiz, tá, galera? Porque aqui realmente eu fiz pequeno demais. Mas essa é a raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Tá, galera? Ou seja, se a gente tem um triângulo, por exemplo, vamos fazer um teste aqui, né? Vamos pegar um triângulo 3, 4, 5, né? Não sei se exatamente vai tá bem desproporcional mesmo aqui esse triângulo. A gente sabe que a área desse triângulo aqui é 3, 4 vezes 3. A gente tem aqui 90 graus, né? A gente sabe que isso aqui é um triângulo retângulo. Então a gente tem 3 vezes 4, 12 sobre 2, 6, né? Vamos ver se a gente encontra isso fazendo com o semiperímetro. Primeiro passo, tá? Primeiro passo, galera. O P, nesse caso, vai ser igual a quem? 3 mais 4 mais 5 sobre 2. O que é igual a 12 sobre 2, né? Que vai dar isso mesmo? Isso, exatamente 12 sobre 2, que é igual a 6. Então a área, ela vai ser igual a raiz de, agora vamos lá, 6 que multiplica 6 menos um lado vai ser quanto? Vamos dizer que aqui seja o 3 seja o A, o 4 seja o B, o 5 seja o C, porque isso não importa aqui, isso é cíclico, tá, galera? 6 menos 3, 3. 6 menos 4, 2. 6 menos 5, 1. Isso aqui vai ser igual a raiz de, ó, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36. E a raiz de 36 é o quê? Olha só, não é possível. 3 vezes 2. Porque isso aqui só porque eu escrevi errado mesmo, mas 6. Ó, ó. Alguma semelhança? Sim, gente. Porque isso é uma fórmula válida. E ela vale para literalmente qualquer triângulo da galáxia que você pegar. Essa fórmula vai ser válida. Então, isso é muito interessante, galera. Se você tiver os três lados de um triângulo, você imediatamente consegue calcular a área desse triângulo. E se você, por exemplo, tiver dois lados, né,
e a área do triângulo, você consegue calcular o outro lado com base nisso. Enfim, sempre você consegue fazer essa manipulação com as áreas. E isso é muito legal, galera. Muito legal mesmo para você aplicar na sua prova. Então, essa fórmula aqui, ó, é para anotar no caderninho, tá? Porque ela é realmente muito importante, tá, galera? Muito importante mesmo. Gente, quanto à prova desse teorema, ok? Eu vou ficar devendo para vocês, infelizmente. Eu teria que gravar um vídeo só sobre a prova da fórmula de Heron, porque ela é realmente bem extensa. Existem várias maneiras diferentes de provar, utilizando ângulo, utilizando teorema de Pitágoras, enfim. O problema é que ela é bem extensa. Eu recomendo para vocês o portal OBMap. Se você pesquisar prova fórmula de Heron, vai aparecer logo lá o portal OBMap, que é muito bom. Ele tem 3 demonstrações ou mais, se eu não me engano. Eu sei que são pelo menos 3 demonstrações diferentes da fórmula de Heron, que são muito boas, muito legais, assim, você consegue entender facilmente. Se você, por algum acaso, quiser o vídeo da prova da fórmula de Heron aqui no YouTube, deixa um comentário aqui embaixo, avisa pra gente e quem sabe a gente grava esse vídeo. Mas essa matéria do portal OBMap lá é muito interessante. Lembra, o portal OBMap é excelente para ver esse tipo de conteúdo e tem a forma de Heron. O problema é que é por escrito, né? Enfim, se você quiser um vídeo aqui da Pitch, deixa aqui nos comentários. Mas, por enquanto, eu vou ficar devendo para vocês essa prova. Mas, fica sabendo dessa fórmula aqui, tá? Anota ela aqui, deixa ela no coração, mais uma vez falando, porque ela é muito importante para você que quer aí fazer vestibular, enfim, Olimpíada, que é o nosso foco aqui. Para qualquer caso, ela é muito importante. E eu tô apagando aqui o quadro porque eu acho que já é hora da gente ir para a nossa terceira fórmula de calcular áreas de triângulos. E dessa vez, se por enquanto a gente só trabalhou com medidas de lados, né, ou de segmentos, como é o caso da primeira, que a gente tem base e altura, é tudo segmento. Nesse terceiro caso, a gente vai trabalhar com 2 lados e um ângulo, tá? Vamos lá, porque essa maneira de calcular é muito interessante e é muito utilizada, principalmente porque, em geral, para a geometria a gente vai estar sempre ali envolvendo ângulos, então é muito importante que você tenha noção disso, tá, galera? Enfim, vamos lá. 2 lados e um ângulo. Dessa vez, como eu vou provar aqui junto com vocês, eu não vou escrever a fórmula antes, tá? Eu vou trazer aqui com vocês na calma para vocês entenderem direitinho como é que a gente chega nessa fórmula. Gente, seguinte, vamos aqui desenhar mais uma vez um triângulo, tá? Que eu vou chamar de mais uma vez A, B e C. Só que dessa vez eu vou chamar também esse ângulo aqui de θ, tá, galera? Bem, gente, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se eu traço aqui a altura desse triângulo aqui relativo ao A, pensa comigo no que é que a gente obtém, tá, galera? Isso daqui é 90 graus, tá? Esse segmento aqui é B, esse segmento aqui é C. Esse segmento aqui eu não vou chamar de nada por enquanto, porque eu acho desnecessário. Mas a gente poderia chamar de X e o outro de A menos X, por exemplo, seria válido também, tá, galera? Então a gente tem que isso aqui é H, beleza? Vamos lá, galera. O que é que a gente sabe? A gente sabe que o seno de um ângulo, agora indo para a área da trigonometria, vai ser igual ao cateto oposto, tá? Sobre a hipotenusa. Só relembrando, tá? No caso desse triângulo aqui, por exemplo, se a gente está se referindo ao ângulo θ, que é o nosso caso aqui. O cateto oposto a ele é quem? É o H. O cateto adjacente vai ser esse X aqui, ou A menos X, enfim. É esse segmento aqui, né? E a hipotenusa, ela é sempre o ângulo oposto aqui ao lado oposto ao ângulo de 90 graus, que no caso é o B, tá, galera? Então, o seguinte, aplicando isso aqui nesse triângulo ABC, a gente vai ter que o seno de θ
é igual exatamente, tá? A o H, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é quem? Que é B. Ok? Então, gente, o seno de θ ele vai ser exatamente igual ao H sobre o B. Só que, gente, uma estratégia muito interessante, que é o que a gente usa também na prova da fórmula de Heron, e o que a gente usa em praticamente todas essas fórmulas aqui que eu estou falando para vocês, é o seguinte, tá? Escrever a altura em função de outras coisas, para depois a gente substituir. É assim que a gente pega esse fator altura que a gente tem e transforma em outra coisa, né? Porque isso facilita, isso faz com que a gente não dependa da informação da altura. Então, passando o B aqui para o outro lado, né, a gente vai ter o seguinte, que o H é igual ao B vezes o seno de θ. Então, quando a gente vem aqui para a área, que é igual a base vezes a altura sobre 2, nesse caso a gente teria quem? O A, que é a nossa base, vezes a altura H, sobre 2. E substituindo, a gente vai ter o que, galera? Se liga que legal. A área, ela vai ser igual a base, que no caso é A, vezes a altura, que é B vezes o seno de θ, sobre 2. E essa é a nossa fórmula, galera. É assim que com apenas dois lados e um ângulo a gente consegue descobrir a área do triângulo. Não é o outro lado não, tá? É a área do triângulo. Você fala, Lucas, pô, sabendo da fórmula de Heron e sabendo da lei dos cossenos, por exemplo, daria pra fazer isso. De fato, daria, né? Por quê? Com esses dois lados, a gente consegue calcular esse terceiro, e esse ângulo a gente consegue calcular esse terceiro lado. E aí, depois aplicar a fórmula de Heron aí, que é bem pequenininha, só que não, né, galera? Uma fórmula bem grande. Então, isso daqui é uma fórmula simplificada, tá? É rápido de aplicar, é massa demais, gente. Se você tem um ângulo de 30 graus aqui, isso aqui fica ó, delicioso. Não tem como, tá? 30 ou 120, enfim. Fica massa demais, porque você vai ter um meio aqui, vai ficar AB sobre 4, enfim. Então, galera, é assim que a gente termina a nossa terceira forma, tá, galera? Nossa terceira fórmula. E como o vídeo já tá realmente grande, tá, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho melhor dividir ele em duas partes. Essa aqui é a parte 1, e na parte 2 a gente vai voltar com mais duas fórmulas muito importantes que dessa vez são mais legais ainda, porque elas envolvem circunferências. E eu vou trazer uma fórmula bônus também, que eu já citei no outro vídeo, mas que eu acho interessante, é muito importante você ter essa noção também. Então, esse vídeo vai ficando por aqui, a parte 1. Não deixe de assistir a parte 2. Mais uma vez, deixa o like nesses vídeos, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram aí, @pitagóricos, porque tem muito conteúdo mesmo. Muito feliz de ter você por aqui. Mais uma vez, obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal, deixa o like, mais uma vez, compartilhe com os amigos. E é isso, valeu, falou e fui!